Pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre a presença do Senhor. A coisa mais importante que temos é a presença de Deus em nossa vida. Quando você estuda a história do povo de Israel, né, principalmente a saída do Egito até uma terra prometida, nós temos uma história de um povo que muitas das vezes eles comportaram de uma maneira errada, e essa maneira que eles comportaram levaram muitas das vezes destruição, fizeram eles não experimentar a graça de Deus, né? Porque nós vemos a graça de Deus no Velho Testamento. Em muitas passagens nós percebemos a graça de Deus no Velho Testamento, né? Não só no Novo, mas no Velho Testamento nós temos a graça de Deus. E uma das histórias que nós temos bem interessante é quando Moisés sobe ao monte para ouvir Deus, para receber as instruções do Senhor. E ele demora lá no monte, ele fica um tempão lá no monte, e o povo, sem saber que direção tomar, o que fazer, para onde ir, eles resolvem fazer uma estátua de bronze, um bezerro de ouro, não é de bronze não, um bezerro de ouro, trazendo maldição, trazendo morte para o povo. Essa desobediência, essa idolatria que eles colocaram na vida deles, porque não tiveram paciência de esperar a resposta de Deus. Muitas das vezes nós colocamos bezerro de ouro em nossas vidas, enquanto nós temos a mesma impaciência que o povo de Israel teve, né? De esperar Deus falar, de esperar as ordenanças de Deus, olha, faça isso, faça aquilo, porque Deus se importa na nossa vida em todos os detalhes. Cada detalhe da minha vida é importante para Deus e Deus se importa, sabe? Algumas pessoas pregam que Deus está nem aí se você está comendo ovo cozido de manhã ou se você está comendo pão com manteiga. Não, Deus se importa com se você está comendo, está tendo uma boa alimentação ou não. Ele tanto se importa que, quando você lê no Velho Testamento, você vê ele direcionando ao povo sobre a alimentação, uma alimentação correta, uma alimentação que não traria um mal, né? Não prejudicaria a saúde do povo, porque Deus se importa em cada detalhe da nossa vida. E aí esse povo que construiu o bezerro de ouro, começou a ser destruído, Moisés, então, resolve interceder pelo povo de Israel. Ele vai, então, diante do Senhor, né? Tem um versículo que eu quero ler com vocês, Êxodo 32, a partir do versículo 30, diz o seguinte: No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por esse pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: Que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: Apagarei o nome de todos que pecarem contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então aqui Moisés ele sobe novamente ao monte para interceder pelo povo, né, que tinha feito um bezerro de ouro, colocado, né, a idolatria, né, nós sabemos que a idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Então a idolatria não é somente um Deus pagão, não, a idolatria pode ser qualquer coisa que eu coloco diante de Deus, que eu deixo de buscar a Deus por causa daquilo. Então, se eu deixo de buscar a Deus, né? Hoje quase ninguém vê novela, mas por causa de novela, a novela torna-se um bezerro de ouro na minha vida. Eu, em vez de consultar ao Senhor de como eu devo proceder, e eu escuto, dou atenção àquilo que não vem do Senhor, isso se torna um bezerro de ouro em minha vida. E aqui Moisés, então, suplica a Deus por misericórdia. Deus fala, né, que olha, todo mundo que cometer pecado morrerá, porque até aquele momento não havia a questão da salvação em Cristo Jesus. Cometeu o pecado, morrerá.
E aí Moisés tenta, então, trazer vida, né? Começa a interceder pelo povo de Israel, conversando. Então Deus fala com Moisés o seguinte: você pode ir, leve ao povo no lugar que eu te falei, essa terra prometida, ok? Mas eu não vou com você. Um anjo meu vai acompanhar. Um anjo meu vai acompanhar. E essa proposta de Deus para Moisés, como se diz, Moisés não engoliu. Ele falou assim: não, eu não quero um anjo, eu quero o Senhor, a presença de Deus. E aí, Moisés, ele buscando a presença de Deus, ele lá no capítulo 33, no versículo 12, diz o seguinte: então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste que enviaria comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. Lembre-se de que essa nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. E o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois eu me agrado de você e o conheço pelo nome. Amém? Aqui é interessante porque Moisés, então, sabendo, olha, a proposta de Deus é que o anjo, mas eu não quero o anjo. E aí, Moisés, conversando com Deus, o que ele fala? Ele lembra do Senhor, o que o Senhor tinha tido a ele. Então Moisés diz ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não me disseste quem levaria comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. E se é verdade que te agrada de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembre-te de que essa nação é teu povo. Aqui, Moisés, ele usa o que Deus falou como argumento para exigir, para solicitar, para pedir que a presença de Deus o acompanhe. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de palavra. Nós devemos aprender o seguinte: Deus é um Deus de palavra. Sim, sim é sim, sim, e não, não é não, não. O sim de Deus é sim e o não de Deus é não. Então, todas as promessas de Deus para a sua vida vão se cumprir, porque ele não é Deus que minta, ele não é Deus, não é filho do homem para que minta. Ele não é ser humano para que possa habitar nele a mentira. Não, Deus é sempre verdade. Então, tudo aquilo que Deus diz ao meu respeito se cumprirá, porque ele é o Deus de palavra. Amém? E aí é nisso aqui que eu vejo o mover, a maravilha de Deus, porque ele começa a falar assim: olha, você mesmo diz que se agrada de mim. Deus, então me acompanhe. Porque se você me acompanhar, se a tua presença for comigo, todos saberão a respeito do Senhor. Porque a tua presença é que nos faz diferente de toda e qualquer pessoa. Todo e qualquer povo é a tua presença no nosso meio. Toda a manifestação de Deus no povo de Israel foram manifestações sobrenaturais. Desde a saída, desde quando Moisés fez a proposta para Faraó, para deixar o povo sair para adorar o Senhor. Desde aquele momento, Deus se revelou de uma forma grandiosa, de uma forma sobrenatural. E aí, na caminhada do deserto, Deus foi se revelando também a cada momento. É necessário nós entendermos que Deus se revela a nós, porque Ele é o nosso Deus e Ele tem prazer em se revelar. Nós precisamos entender duas diferenças: a manifestação de Deus, a manifestação da presença de Deus e a presença de Deus. Deus está aqui. Deus está aí onde você está. Deus está no hospital. Deus está lá no presídio. Deus está lá na boca de fumo. Deus está lá no bar, com as pessoas bebendo. Deus agora está lá no meio, lá naquela briga de vizinhos. Deus está em todos os lugares. O salmista diz:
Para onde eu fugirei da presença de Deus? Se eu desço ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu subo ao alto monte, lá tu estás. Ou seja, Deus, a presença de Deus está em todo lugar. A Bíblia fala que a presença de Deus, a glória do Senhor preenche toda a terra. Mas a manifestação desse poder de Deus, a manifestação deste Deus é para quem deseja e para quem busca Ele. Por isso que nós devemos, como cristão, desejar a cada momento, a cada instante, a presença de Deus. Precisamos a manifestação dessa presença em nossa vida. E a manifestação da presença de Deus é quando Deus fala aos nossos corações, é quando Deus nos direciona os nossos caminhos, é quando eu sinto prazer em buscá-lo, porque eu sinto a presença dele. E esse sentir não é um arrepio, não é um chorar, mas é uma certeza pela fé de que Deus está comigo a cada instante, a cada momento. É dessa certeza que Moisés precisava. O anjo poderia, ele falar assim, então tá, você quer um anjo? Pode vir um anjo comigo, vamos anjo, vamos me acompanhar aqui, o rumo ao que Deus permitiu, que Deus me prometeu. Mas Moisés desejou a presença de Deus. Ele desejou ter esse relacionamento com Deus. Que você hoje possa, dentro de você, desejar experimentar Deus, não como uma religião, experimentar Deus como um amigo pessoal, como Moisés falava com Deus. A forma que você vê Moisés falando com Deus é algo único. Porque ele sabe, com a diferença de um chefe e de um amigo, é que um chefe, muitas vezes, você não pode falar tudo o que você pensa. Agora, com um amigo, você fala tudo o que você pensa. Não é essa a diferença de um chefe para um amigo? Se o seu chefe for um amigo, ok. Mas se fosse um chefe, o projeto talvez que ele apresentou é uma porcaria. Mas você não vai falar que é uma porcaria, porque ele é o seu chefe. Mas se o seu amigo te apresentar um projeto que é uma porcaria, você vai falar, nossa, que porcaria de coisa, onde você estava com a cabeça que você fez isso? E Moisés falava com Deus face a face. Moisés falava com Deus de uma forma diferenciada do povo. Quando ele ia para a tenda do encontro para conversar com Deus, uma nuvem baixava e ele conseguia conversar com Deus e até mesmo fazer essas provocações, falar, Senhor, você falou que se agrada de mim, se você se agrada realmente de mim, então me acompanhe nessa jornada, ser comigo. E essa tua presença que vai fazer diferença, que vai mostrar para os outros povos, para as outras nações, que tu és o nosso Deus. Nós devemos chegar a esse nível de intimidade que Moisés tinha, de poder conversar com Deus de uma forma tremenda, de poder falar com Deus. Nós precisamos nos aproximar diante de Deus com o coração desejoso pela presença dele. Senhor Deus, eu quero ter essa intimidade que Moisés tinha. De falar, Senhor, olha, Senhor, você falou isso, você falou aquilo, você disse isso, disse aquilo. Conhecer o que Deus fala ao seu respeito é uma arma de oração, é uma estratégia que te ensina, né? Na verdade, ele te ensina como você orar de uma forma eficaz. Toda vez que você for orar ao Senhor e pedir algo que você sabe que é da vontade de Deus, que está na palavra, você pode repetir a palavra, porque Deus zela pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra. Então, se ele diz, ele vai se cumprir. Ele tem prazer, olha, se eu falei, eu vou cumprir. E é esse Deus que nós servimos. E aí Moisés fala, olha, se não nos acompanhar, especialmente, não nos faça sair deste lugar. A nossa vida deve ser essa oração de Moisés deve ser a nossa oração todos os dias. Senhor Deus, se o Senhor não for comigo no meu trabalho, não me deixe ir no trabalho. Se o Senhor não for comigo no hospital, fazer o exame, não me deixe. Porque eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua presença, porque o Senhor é que me fortalece.
É o que a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo posso que o apóstolo estava escrevendo era que ele poderia passar por toda e qualquer situações ruins e boas. Então, se eu estou passando por uma situação ruim, eu preciso ter a certeza de que Deus está comigo. Eu preciso ter Deus pessoalmente comigo, ao meu lado. Olha, eu sei que Deus está comigo. E falando sobre isso, eu lembro de uma história que talvez você, era muito, ela é muito conhecida, e eu acredito que todos vocês devem conhecer essa história, tirando os mais novos, que é a história do homem na areia, das pegadas nas areias, em que um homem estava andando na areia com Jesus, e ele olhava, havia quatro pegadas. Ao final, ele olhou para trás, e em algumas situações, havia só duas pegadas. E eram as situações mais terríveis, mais ruins da vida dele. E aí ele fala, olha, Jesus, ele estava caminhando com Jesus, eu estou olhando aqui para trás e percebo que nos momentos mais difíceis da minha vida, só tem duas pegadas. O Senhor não estava comigo quando eu estava passando por essa situação? E essa história conta que Jesus vira para ele e fala, olha, nessas situações mais terríveis que você estava passando, eu estava segurando você no colo. O Deus que nos segura no colo. Deus está conosco a cada momento. Então, quando nós passamos por aquelas situações mais terríveis, o que acontece? Deus pega a gente no colo. E você precisa saber isso. Mas muitas vezes nós ficamos tão entediados, tão focados no problema, que não percebemos a ação de Deus, o mover de Deus te segurar. Olha, eu te sustentei. Naquele momento, a fé que você precisava para prosseguir, para levantar, para guerrear, eu provi por meio da minha palavra. Eu enviei pessoas para dizerem a palavra, para reanimar a sua fé. Naqueles momentos que você achou que nada iria acontecer, eu enviei a provisão. Nós precisamos ver a presença de Deus a cada instante na nossa vida, nos pequenos detalhes. Muitas das situações da nossa vida nós percebemos que situações que acontecem hoje nos preparam para o amanhã. Muitas das coisas Deus está nos preparando para o amanhã. Então precisamos falar assim, Deus, tudo que eu preciso é da tua presença, tudo que eu preciso é do Senhor. E o Senhor disse assim para Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Gente, que privilégio é nosso ouvir de Deus essas palavras que Moisés ouviu. Será que hoje você pode ouvir de Deus essas palavras? Certamente farei o que me pede. O Senhor falou assim, olha, o que você me pedir, eu vou fazer. E ele continua, pois me agrado de você. Será que o Senhor pode olhar para você hoje e falar assim, eu me agrado de você? Eu me agrado de você? E aí talvez você olhe e fale assim, nossa, eu sou uma pessoa tão pecadora, nossa, o meu pecado, eu acredito que Deus não vai se agradar de mim. E uma vez eu fiz uma afirmativa que falou assim, olha, o que deixa irritado Jesus não é o seu pecado, mas a sua incredulidade. Porque João 3,16 fala que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então o pecado não irrita Jesus, mas a incredulidade irrita. E quando Jesus fala assim, coisa me agrada de você, porque quando ele olha para você, será que Jesus vê fé, vê aquele desejo pela presença de Deus, como Moisés tinha desejo pela presença de Deus, confiava no Senhor a cada instante, a cada momento, e tinha zelo pelo Senhor? Moisés errou, nós vamos ver aqui, tanto na vida dele passada, e até mesmo lá no finalzinho da vida dele, ele segue errado as instruções que o Senhor dá a ele, mas o Senhor fala assim, eu agrado de você, porque quando eu olho para você, eu vejo em você desejo de me conhecer. Que hoje nós possamos ter esse desejo de conhecer o Senhor.
e o conheço pelo nome. Conhecer pelo nome, gente, é coisa maravilhosa. Todos nós sabemos disso. Imagine, talvez agora estamos na época da Copa, talvez um jogador muito conhecido da Copa agora, vamos dizer, Leonel Messi. Leonel Messi, se está lá na arquibancada torcendo lá para a Argentina, e o Leonel Messi pediu assim: olha, tá lá o meu amigo, Bruno. O Leonel Messi sabe o meu. Pedro está falando que é Lionel Messi. Lionel Messi. É porque ele está falando no português. Sim, tranquilo. Ou seja, o que isso significa? Significa que aquela pessoa sabe o meu nome, me conhece. Quero conhecer a Deus. E Deus sabe o meu nome. Deus me conhece. Isso é um privilégio que nós temos. E ser conhecido por Deus é um privilégio maravilhoso que todos nós, seres humanos, temos. Porque a Bíblia fala que até os fios que há na nossa cabeça, Ele sabe. Cada fio contado. Porque Deus se importa com a gente. Então, que hoje o Senhor possa estar olhando para os nossos corações e dizer assim: Darlene, Geisa, Luanda, Bruno, certamente farei o que me pedes, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Pedro. E aí no versículo 18 diz assim, Moisés disse: então peço que me mostre a tua presença gloriosa. Olha que interessante. O que você vai me pedir, eu vou fazer, Deus fala com Moisés. Aí Moisés, ele não liga, ele não fala assim: oh Deus, então sabe o que você vai me pedir? Eu quero ser rei. Eu quero ter reinos. Eu quero conquistar territórios. Ah, não, Senhor, sabe o que o Senhor está falando que eu vou pedir? Eu quero pedir, acrescentar nessa lista. Eu quero casas, carros, bois. Não. Ele fala: então peço que me mostre a tua presença gloriosa. Moisés era alguém que valorizava a presença gloriosa de Deus. Que você também possa ser essa pessoa que tenha desejo pela presença gloriosa de Deus. E como que essa presença se manifesta na sua vida? Nós sabemos que a presença de Deus está na terra, em todos os lugares da terra. Não há lugar nenhum que você possa fugir da presença de Deus. Você não há lugar nenhum na face da terra, debaixo dos mares, no oceano, qualquer lugar do mundo que você for, lá a presença de Deus está. Mas a presença gloriosa de Deus manifestada na sua vida está no coração desejoso por conhecê-lo. E o coração desejoso de conhecer a Deus leva a sério as disciplinas espirituais. Sente-se incomodado quando não ora e quando não lê a Bíblia. Todo cristão que não ora e que não lê a Bíblia, que não sente incômodo, por isso, está precisando reavaliar a sua vida com Deus. Porque a leitura da palavra e a oração é que vai nos guiar a experimentar a presença gloriosa de Deus. Não é que eu oro todo dia, que eu leio a Bíblia todo dia, tem dia que eu falho. Mas quando eu fico dias e dias sem orar ou sem ler a Bíblia, o que eu faço? Eu faço: Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. Por quê? Porque é isso que me sustém. É isso que me sustém. É isso que me guia para algo maravilhoso. Que cada um de vocês que está aqui participando hoje possa ter desejo pela presença gloriosa de Deus. E Deus sabia, conhecia bem Moisés, por isso que ele fala: pois por isso que eu agrado de você. Deus agrada de pessoas que desejam a presença dele. Porque nós sabemos que muitas outras pessoas, se estivessem no lugar de Moisés, iam pedir reinos, ouro, dinheiro, bois e cavalos. Mas Moisés pediu a presença dele. Que nessa noite nós possamos pedir a presença de Deus na nossa vida, a manifestação gloriosa de Deus em nossa vida. Que possamos experimentar Deus em cada detalhe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos agora